Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito crítico, algo que muita gente desconhece. Acho que a grande maioria das pessoas desconhece essa situação no Brasil. Nós falamos muito de Hitler, né, de Holocausto, daqueles horrores, né, que foram praticados em nome da eugenia, né, da limpeza da raça, né? E eu acho que nós devemos falar muito disso, realmente. Nós devemos sempre relembrar, sempre falar, porque quando esquecemos a história, ela pode se repetir. Mas o fato é que existe no Brasil, na verdade, existiu no Brasil uma situação muito semelhante, muito semelhante, e que as pessoas desconhecem. Essa situação ocorreu num hospital psiquiátrico, né? Num hospício, vamos dizer assim, como era tido antigamente, né? Num hospital psiquiátrico chamado Colônia, situado em Barbacena, em Minas Gerais. Trata-se de uma história dramática, uma tragédia, porque ali foram praticadas atrocidades, crimes. Você não me larga, né, rapaz? Crimes gravíssimos, né? E isso não faz muito tempo, né? O hospital ele surgiu como tal em 1903, né? Mas ele funcionou por longo tempo e chegou até o final do século XX, né? A situação começou a ficar mais crítica no decorrer dos anos, né? No decorrer do tempo. E no início, a situação, na verdade, sempre foi crítica, porque naquela época, quem eram as pessoas que eram internadas no Colônia, né? Pessoas que não tinham doenças mentais eram internadas. Pessoas que tinham doenças mentais eram internadas, mas também muitas pessoas que não tinham doenças mentais eram internadas. Então, esse filme que nós estamos falando, que vamos falar hoje, trata exatamente, ele na verdade, ele adapta, né, essa situação. Ele é baseado naquilo que ocorreu no Hospital Colônia, em Belo Horizonte, durante todos esses anos que eu falei. Então, a questão inicial. Bom, vamos falar primeiro sobre o filme, né? O filme que tenta retratar a situação do Hospital Colônia. Só que, infelizmente, o filme ele não retrata, ele não consegue retratar, porque se trata de atrocidades, de coisas muito graves pelas quais passaram esses pacientes, né? Eu não sei se foi intenção do diretor não não colocar essa situação tão grave, né? Amenizar, vamos dizer assim, mas o fato é que os eventos que se passam no filme estão muito longe daquilo que de fato aconteceu, da gravidade
daquilo que de fato aconteceu. Né? Existe também uma série chamada Colônia, né? O filme se chama Ninguém Sai Vivo Daqui. Esse é o nome do filme. Né? Ele tem como atores, como protagonista a Fernanda Marques, né? Que fez aquela novela, deixa eu lembrar aqui, Um Lugar ao Sol. E ela era filha da Andréia, esqueci o nome, peraí, deixa eu ver aqui. Ela era filha, deixa eu ver aqui, na época, ela era filha da Andréia Beltrão, desculpe. Ela era filha da Andréia Beltrão, e além dela, ela atua como protagonista, além dela tem também Rejane Faria, tem também o Samuel de Assis, tem também a Andréia Horta, então, e outros atores também, né? Que atuaram muito bem no filme. Né? É o que salva, vamos dizer assim, o filme. O filme ele foi adaptado em preto e branco, ele é feito em preto e branco, como eu disse, inspirado nessa história do Hospital Colônia. Mas, como eu disse, ele não retrata. O filme foca muito na situação, nos acontecimentos de vida da atriz principal, da protagonista, né? Que é a Elisa, né? A personagem que ela retrata no filme é a Elisa, né? A Elisa está grávida, né? E é levada para esse hospital pelo pai. Então, isso é uma realidade, porque muitas mulheres que engravidavam, cuja gravidez era indesejada, né? Ou porque não queria casar com o marido que foi escolhido pelo pai, né? Ou porque era uma gravidez onde não tinha havido o casamento, né? Fora do casamento. Então, muitas mulheres grávidas, naquela época, eram levadas para o Hospital Colônia para ficarem trancafiadas lá, porque a sociedade não aceitava essas mulheres. Né? Além dessas mulheres, muitas outras pessoas homossexuais eram internados no Colônia, né, sem ter nenhuma doença mental, deficientes físicos, pessoas trans, enfim, todo tipo de comportamento, né, que não era aceito pela sociedade, era colocado ali dentro, trancafiado ali dentro no Colônia, né? Então, era todo tipo de pessoas, né? Lésbicas, pessoas que usavam drogas, mulheres grávidas, né? Mulheres cujos maridos não queriam mais, rejeitavam, então trancafiavam ela ali dentro, né? Para dizer talvez que ela tinha morrido, ou que ela tinha ido embora, não sei, né? Para poder casar com outras mulheres mais jovens, né? Enfim, era um horror dos horrores, né? Então, em nome, quer dizer, tudo isso era colocado num hospital psiquiátrico, né? Consideradas pessoas desajustadas. Na verdade, eram os deserdados sociais, né? Eram os deserdados sociais, os rejeitados sociais. Bom, e ali permaneciam amantes de homens casados, né? Prostitutas eram colocadas ali, né? Mulheres que eram rebeldes, que não se adaptavam às ordens do pai, né? Desse patriarcado, que não conseguia se adaptar a essas ordens, eram trancafiadas ali, né? E a gente vê como, nessa situação, o patriarcado atinge o seu mais alto grau de crueldade.
né? Porque eu não estou dizendo que ele não existe hoje, ele existe hoje, existe. E existe muito forte ainda, né? A gente sabe que muitas vezes as crianças, as meninas, ou até os meninos, né, são criados assim, onde a mãe tem que ter todo o cuidado com aquele marido, né? Não, olha, você faz silêncio, porque seu pai chegou do trabalho e está dormindo. Não pode fazer isso, não. Não pode ouvir música. Desliga isso aí, né? Aí, você não senta nessa cadeira, não. Sai daí, levanta daí que seu pai vai sentar aí, né? Então, tudo isso são normas do patriarcado, né? Menina, fecha essas pernas, né? Fecha essas pernas, bota essa saia, cobre isso, cobre essas pernas, bota essa saia para baixo. Então, enfim, tudo isso que existe hoje existia muito mais acirrado, de forma mais acirrada, naquela época, né? Então, como eu disse, as pessoas saudáveis, mas que não se adaptavam às normas sociais. Eu não estou falando que eram pessoas que não se adaptavam às normas criminais, não. Eram pessoas que não se adaptavam a normas sociais, né? Eram jogadas ali dentro. E ali permaneciam 30, 40, 50, 60 anos, né? Muitas pessoas perderam até a sua identidade. Elas não tinham mais nome, né? Elas eram renomeadas pelos funcionários dos hospitais, porque a maioria não tinha sequer visita das famílias. Eles não tinham noção de tempo ali dentro. Então, eles ficavam ali esquecidos. Então, é sobre isso que retrata o filme, né? O filme, ele é dirigido... Aqui não é a nossa intenção fazer uma crítica do filme, não é isso. Né? A nossa intenção em trazer esse filme é mais uma intenção de analisar a coisa filosoficamente. Né? Essa é a nossa intenção. Né? E de trazer o filme para que as pessoas conheçam. Então, o filme, ele... Deixa eu ver aqui, viu? Ele é dirigido por André Risto. Sim, e ele tem como roteiro, né, a Daniela Arbex e a Rita Glória Curvo. A Daniela Arbex é autora de um livro chamado Holocausto Brasileiro. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse livro, que é esse livro aqui, ó. Tá vendo? Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Daniela Arbex é o nome da autora. Ela é uma jornalista, né? E ela escreveu esse livro. O livro dela foi premiado com o Jabuti. E ela escreveu esse livro exatamente para denunciar, para que as pessoas pudessem conhecer essa situação gravíssima que ocorreu no Brasil. Por quê? Porque essas pessoas, elas viviam de forma semelhante àquelas pessoas que foram presas, torturadas e mortas durante o Holocausto. Né? Elas viviam sem nenhuma higiene. Né? A partir de uma certa fase, assim, lá a partir de, acho que 1960, por aí, né, o número de pessoas começou a aumentar enormemente naquele hospital, né? Tudo que a sociedade não queria, jogava ali, né? Era em Barbacena, esse hospital. Havia um muro assim muito grande, então ele não era visualizado. O que se passava ali dentro não era visualizado por fora, né? E muitas famílias que jogavam os seus parentes ali dentro
até viajavam para vir morar em outra cidade, em outro estado, né, ou fora do país, para que eles não fossem sequer comunicados acerca daquele parente que foi internado. Então, como eu disse, o filme ele não consegue retratar essas atrocidades, porque aqui nesse livro, aí sim, você vê o que aconteceu, né, em nome da razão, o que pode acontecer às pessoas, as atrocidades, os crimes, tortura, fome, descaso total, né? O que pode acontecer numa sociedade em nome da chamada razão, né? Aqueles que têm a razão não são submetidos àquilo, né? Mas aqueles que são indesejados socialmente estão aniquilados, né? Então, 60 mil pessoas morreram nesse hospital, no mínimo. 60 mil pessoas é o que se tem de documentado, né? Como eu disse, a partir de uma certa fase, que eu acredito que tenha sido ali por volta de 1960, aqui ela conta tudo. Ela conta tudo, eu li o livro, ela conta tudo nesse livro. E nessa fase, a partir de 1960, essas pessoas não tinham mais lugar nos locais internos do hospital, nos pavilhões, né? Então, o que aconteceu? Então, se adotou o sistema dos leitos de chão, ou seja, essas pessoas dormiam em cima de capins. Eles pegavam capins, né, secos assim, e colocavam no chão para que essas pessoas dormissem nos pátios, né, ao relento, né, num local que já é naturalmente frio. Né? Se diz aqui que o uniforme que eles usavam não dava conta do frio. Né? E depois de uma certa data, quando começou essa superpopulação nesse local, essas pessoas passaram a ficar nuas, né? Nesses locais. Nuas, dormiam nos pátios, nuas, né? Porque só existia um uniforme para cada pessoa e quando eles iam lavar, não tinha outro. Né? Então, elas ficavam nuas. Muitas vezes, eles pegavam suas próprias roupas para fazer fogueira lá fora, por conta do frio. Né? E quando não tinha condições de fazer fogueira, quando eles estavam com muito frio, quer dizer, na maioria das vezes, né? Tanto que era exatamente no inverno que o número de mortes chegava a 16, se eu não me engano, a 16 pessoas por dia ali dentro. Então, eles dormiam agarrados uns nos outros, agarrados. Muita gente, né, porque era muita gente, agarradas, que era para poder um esquentar o outro, né? E nisso, muitos morreram asfixiados. Asfixiados. Porque eles preferiam ficar ali no meio para se esquentar, né? E como era muita gente, uma em cima da outra, né, dormiam no chão, então eles acabavam intuitivamente, né, instintivamente, eles se agarravam, né, para se proteger do frio, para não ter ali uma hipotermia, né? Então, além disso, essas pessoas eram submetidas a tratamentos torturantes, cruéis, desumanos. Né? Naquela época, se utilizava a eletroconvulsoterapia sem nenhuma anestesia, sem nada que pudesse amenizar aquele sofrimento. Era um horror.
aquilo. E muitas pessoas morriam ali mesmo, né? Morriam do coração, o coração não aguentava, porque era uma voltagem, era uma coisa muito forte, né? E, assim, além disso, tem relatos aqui de mortes, né? Tinha 2, 3 mortes, ou até mais durante o dia, em face da eletroconvulsoterapia, sem anestesia, sem nada, sem nenhum cuidado, né? Que hoje se usa existe hoje a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, se usa ainda hoje, mas hoje se utiliza a anestesia, né? E se utilizam também relaxantes musculares para amenizar a rigidez, né? Então, na época, não, só se colocava um pano aqui, uma esponja ou um pano, que era para poder o paciente não morder a língua, né? Porque ele se batia como uma convulsão muito forte, né? E apenas isso. Então, a eletroconvulsoterapia ela era utilizada não só nos pacientes que estavam doentes, por exemplo, depressão profunda, né, ou alguma esquizofrenia que não respondia, alguma coisa assim, eles utilizavam o eletrochoque, mas também em pessoas que ali dentro não se comportavam adequadamente. Então, aqueles que eles consideravam que não estavam se portando de acordo com as normas da instituição, também levavam eletrochoque, né? Além do eletrochoque, haviam pílulas que eles usavam, e só haviam, pelo que narra a Daniela Arbex, aqui nesse livro que eu mostrei para vocês, além do eletrochoque, eles usavam, se eu não me engano, era Aldol e Ampliquitil. Havia uma pílula rosa, tinha 2 pílulas, era uma pílula rosa e uma pílula azul. Aqui, uma funcionária da instituição, na época, ela relata aqui no livro, né? Porque aqui ela fala de pacientes, ela fala de vida de pacientes, ela fala da história de vida de funcionários do hospital, de psiquiatras, né? E essa funcionária relata que só tinha uma pílula azul e uma rosa. Uma era para pacientes que estavam deprimidos. E a outra para pacientes que estavam ansiosos. Pronto. Só tinha essas 2. Né? E o resto era eletrochoque mesmo, nessas condições. Né? E eles também trancafiavam os pacientes, né? Em celas, eles trancafiavam no escuro, né? Em celas. Eram tratamentos, era um horror dos horrores. Era um horror dos horrores. Essas pessoas, elas viveram no Holocausto, aqui no Brasil. Depois, eu vou mostrar para vocês algumas fotos que tem no livro. Pacientes andando nus pelos pátios, pacientes tomando água do esgoto. Os pacientes dormiam em cima dos capins, sem tomar banho há dias e dias, né? As moscas em cima deles. Aqui relata tudo isso no livro. No livro, sim. No filme, eu vi praticamente nada. Quando a atriz principal, a coadjuvante, né? Que faz a personagem Elisa, quando ela chega no hospital, a gente vê um homem nu passando ali, mas só vê um homem nu. No livro, ela relata que muitos pacientes ficavam nus ali, entregues à sorte. Existe também um documentário. O documentário, ele é homônimo. Tem o mesmo nome, né, do livro da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro. Se você pesquisar, você vai encontrar nas plataformas de streaming. E nesse documentário também traz muita informação, né? Ele traz fotos também de pacientes, né? Pessoas. Quer dizer, a Nise da Silveira não gostava nem desse termo pacientes, viu? Eu estou utilizando, porque era o termo que era utilizado por eles lá, né?
né? Na verdade, haviam dois tipos de pacientes, viu? Eles não eram nem tratados. Mas espera aí, uma pausa. Vamos falar da Nise. A Nise da Silveira dizia que eles deviam ser chamados de clientes, né? De que os pacientes que hoje são nomeados pacientes dos psiquiatras, eles deviam chamar de clientes, porque paciente devia ser um médico. O médico é que devia ser paciente para ter paciência, para a paciência adequada, suficiente para tratar de uma pessoa que está enferma nessas condições, né? Bom, porque é tanta informação, eu não sei nem se eu vou dar conta de falar tudo para vocês aqui nesse vídeo, porque é muita informação. A tragédia foi, ela não dá nem para medir a extensão dela, para você ter uma ideia, né? Os pacientes, eles tinham a sua cabeça raspada da mesma forma que era feita durante o nazismo. Eles chegavam lá e tinham as suas cabeças raspadas, né? Eles eram desumanizados logo no início. E não importava se a pessoa dissesse que estava bem, que não queria tomar o remédio, mas tomava. Aqui as funcionárias relatam que esses remédios eram dados não só para aqueles que tinham doenças mentais, mas também para conter essas pessoas, né? Para conter, para impedir que essas pessoas tentassem fuga, né? Então, todos eles eram tratados da mesma forma. Tivessem ou não doença mental, levavam eletrochoque da mesma forma. Essa é a realidade. Então, em relação à questão sanitária, olha, é uma coisa tenebrosa, né? Até os urubus, os funcionários relatam que os urubus se aproximavam daquele hospital, porque era muita morte, tinham muitos corpos mortos diariamente. Então, era uma coisa cujo é um sofrimento que não se pode nem medir. Bom, como eu disse, tem muita coisa. Eu queria mostrar aqui para vocês algumas fotos. Sim, os pacientes, lembrando, os pacientes bebiam água do esgoto, né? Quando iniciou essa superpopulação na instituição, se é que isso pode ser chamado de instituição, sei lá o que é isso, né? Eram campos de concentração, na verdade. Era um campo de concentração, né? Então, nesse período, então, em que iniciou-se a superpopulação, não havia água para os pacientes. Os pacientes bebiam água, não havia água suficiente. Os pacientes bebiam água do esgoto. Há fotos aqui mostrando isso, no livro da Daniela Arbetes. Não havia comida suficiente. As pessoas emagreciam enormemente, porque não comiam. Ou se comiam, era uma coisa minúscula, né? A comida ela era diferenciada, né? Porque haviam os pensionistas, havia os pacientes, como eles chamavam, era dividido em dois tipos, né? Os pensionistas, que eram aqueles cuja família pagava, né? Porque havia, acho que era uma minoria, né? Em que a família pagava para que o paciente estivesse ali. Então, ali também foi um local rentável, muito rentável economicamente. E é por isso que aquilo ali também por isso, não só por isso, né? Porque não podemos menosprezar, né? Os outros interesses da sociedade, mas economicamente era muito rentável.
Primeiro, porque algumas famílias sustentavam, né, que tinham condições, sustentavam os seus parentes ali, e umas sustentavam, mas não queriam nem saber que existia. E essas pessoas, esses pacientes, eram divididos, então, dessa forma: entre os pensionistas, que eram aqueles cuja família pagava a instituição, esses tinham direito a uma carne moída, né? Tinham direito a uma comida melhor, a um omelete, vamos dizer assim, né? Já os outros que eram chamados de indigentes, ou seja, aqueles que ninguém pagava nada para eles, né? Não tinha nada. Então, eles comiam o que havia de pior, né? No almoço, segundo relata aqui a cozinheira do local, era feijão, pouquíssimo, a maior parte era arroz, é, às vezes tinha ovo, né? No café da manhã só tinha café, um pão e manteiga só, né? Bom, era assim. E no almoço ou era macarrão com ovo, quando tinha ovo, ou era feijão, arroz, a maior parte arroz, né? E às vezes tinha ovo. Então, isso era o que eles comiam, os que eram chamados indigentes, né? Até dentro desse local, que era um campo de concentração, havia essa diferença, né? Não é só na sociedade, não, que se coloca rótulos, né? Em todo lugar o ser humano coloca rótulos, né? Então, essa foi a realidade, né? E durante muito tempo, quando houve essa superpopulação, né, nem comida eles tinham, nem comida. Se comia inseto lá dentro, se comia rato, sabe? Se bebia água de esgoto, se tomava banho em banheira com fezes, está relatado aqui. Tudo isso acontecia. Então, o filme está muito longe disso. Está muito longe disso. O que é que eu posso falar mais para vocês? Sim, vamos falar dos corpos, dos mortos. Porque eu disse que a instituição, que esse campo de concentração, na verdade, né, era um local rentável. Por quê? Bom, primeiro porque tinham essas famílias abastadas que sustentavam os seus parentes ali dentro, para que eles não ficassem fora não convivessem com a sociedade. E havia, e também ali dentro, muitos internos trabalhavam forçadamente, quer dizer, trabalhavam ali para o local sem nenhuma remuneração. Nada, não ganhavam absolutamente nada. Trabalho escravo ali dentro, por anos e anos a fio, né? Então eles saíam. Claro que eles geralmente levavam para sair aquelas pessoas que já estavam há muito tempo dentro da instituição, porque depois que você está muito tempo num local como esse, que você não tem família, você não tem ninguém, aí você vai para onde? Né? Você já perdeu a sua identidade, né? O seu senso de ser humano. Você vai para onde? Se você for fugir, você não tem para onde ir, você não tem o que comer. Então, eles levavam mais essas pessoas que já estavam há mais tempo, né? Ou eram vigiados, né? Para que não fugissem, enfim. E trabalhavam em construção de coisas, né? Em confecção de roupas. Aqui relata várias coisas, muito trabalho artesanal, muita coisa eles faziam, alguns faziam, né? De graça. E tudo isso era vendido de graça. De graça, quer dizer, em relação àqueles que produziam, né? Que não ganhavam nada. Além disso, esse campo de concentração também foi muito rentável
Porque, a partir de uma certa data, eles começaram a vender os cadáveres para as universidades de medicina, universidade de odontologia. Eles vendiam os cadáveres e vendiam por preços bem salgados, sabe? Então, dependendo do estado do corpo, né? Aí valia mais o lote ali de cadáveres, né? Aqui ela relata muito bem isso, né? A compra de cadáveres pelas universidades. Na página aqui 81, vamos ver aqui. Página 81. Deixa eu ver aqui, eu acho que mais para frente ela também relata. Página 81. Então, ela diz aqui, ó. Só a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, adquiriu 543 corpos em uma década. Já a Universidade Federal de Juiz de Fora foi responsável pela compra de 67 cadáveres entre fevereiro de 1970 e maio de 1972. Então, aqui ela também diz, ó, nenhum dos familiares dessas vítimas autorizou a comercialização dos corpos. As universidades compravam os corpos sem que as famílias nem soubessem, nem autorizassem, né? Mas muitas dessas famílias não queriam nem saber de seus parentes. Os corpos dos transformados em indigentes foram negociados por cerca de 50 cruzeiros cada um. Ela diz aqui. Só que, entre 4 e 19 de novembro de 1970, foram enviados para a Faculdade de Medicina de Valência 45 cadáveres negociados por 2.250 um lote. Então, quanto que essa instituição, esse campo de concentração, né, não angariou com essas vendas desses cadáveres, né? O filme Ninguém Sai Vivo Daqui relata essa questão da venda de cadáveres, ou do transporte, né, desses cadáveres para outros locais, né? E ela diz aqui ainda, corrigido pelo IGP-DI, o lote saiu a 8.338,59 centavos. O lote. 8 mil, hoje em dia, seria o lote desses corpos, né? Então, em uma década, a venda de cadáveres atingiu quase 60 mil, fora o valor faturado com o comércio de ossos e órgãos. Ainda tinha esse comércio, né? E ela diz aqui, quando os corpos começavam a não ter mais interesse para as faculdades de medicina, que estavam abarrotadas de cadáveres, né? Quando já estavam abarrotadas as faculdades de medicina, eles eram decompostos em ácido na frente dos pacientes. Quando eles não tinham mais como vender para as universidades, eles eram decompostos com ácido na frente dos pacientes, dentro de tonéis que ficavam no pátio do Colônia. Então, no pátio do hospital, isso não pode ser chamado de hospital, no pátio ficavam esses tonéis em que eles, então, faziam a decomposição desses corpos com ácido, para vender ossos, né? O objetivo era que as ossadas pudessem, então, ser comercializadas. O que é que se pode fazer em nome do normal, né? Da razão? Vocês imaginem. Isso durou décadas. Bom, então, vocês estão sabendo, né, que era um local rentável, né,
A situação ali era rentável, porque eles trabalhavam e trabalhavam muito e não ganhavam nada. As mães, quando as pacientes tinham filhos, as internas tinham filhos ali no local, elas não ficavam com seus filhos. Nenhuma delas ficava com seus filhos. Esses filhos, esses bebês, eram levados para a FEBEM. Ou então, alguma funcionária que gostava do bebê, né? Ficava com o bebê. Pegava o bebê e levava para casa. Então, ou era assim, ou iam para a FEBEM. Era isso que acontecia, minha gente. Bom, segundo a autora relata aqui, no prefácio, né, ela diz que o Holocausto, no prefácio, eu acho que é no prefácio, deixa eu ver aqui para não falar errado. É um livro que vale a pena ler. Porque se você não sabe, se você não tem dimensão da crueldade do ser humano, sabe? E da sociedade, do ser humano e da sociedade, aqui você vai ver que essa crueldade com este livro, ó, Daniela Arbex, está vendo? O Holocausto Brasileiro. Com este livro, você vai ver que a crueldade humana não tem limites. Então, eu acho que é no prefácio aqui, no prefácio, ela diz, na verdade, o prefácio foi escrito por Eliane Brum, em 5 de fevereiro de 2013. E ela diz aqui, né? Neste livro, Daniela Arbex salvou do esquecimento um capítulo da história do Brasil. Agora é preciso lembrar, porque a história não pode ser esquecida, porque o Holocausto ainda não acabou, ela diz aqui. Porque vocês acham que nesses recônditos, nesses locais onde tem esses hospitais psiquiátricos, que não acontece tortura, que não acontecem maus tratos? É preciso que os governantes, as pessoas que estão a serviço do Estado, a sociedade, estejam em cima disso. Porque aquelas pessoas que elas não conseguem responder por elas, que não podem responder por elas, que estão sofrendo, né? Elas não podem fazer nada por elas. Então, outros precisam fazer. Porque pessoas más, cruéis, existem em todo lugar. Né? É claro que existem médicos bons. Eu não estou dizendo que todos os médicos psiquiatras são ruins. A história da psiquiatria é uma história ruim. É uma história ruim. Mas nem todos os psiquiatras são ruins. Aqui neste livro, há o relato da autora, da jornalista Daniela Arbex, de que um psiquiatra denunciou a situação. Outros ficavam calados. A maioria ficavam calados. Mas houve um médico aqui, psiquiatra, que denunciou, não aguentou essa situação, denunciou, e ele foi processado pelo Conselho Regional de Medicina. Ele foi processado. Está aqui no livro isso. Para vocês verem o que é o poder vigente na época. O que é a sociedade vigente. Né? Quer dizer, precisa que muitas pessoas se movimentem. Uma pessoa só não consegue. É preciso que muitas se movimentem. E esse movimento, ele tem que ser feito ainda hoje. Ainda hoje. Meus pais foram psiquiatras. A minha mãe já é falecida, mas o meu pai, ele está doente, ele está aposentado. Ele não pode trabalhar mais. E ele foi um homem que lutou muito. A minha mãe também, mas o meu pai, a minha mãe, ela tinha muito, vamos dizer assim, essa
carga, né, da mulher que tem 3 filhos, que precisa cuidar dos filhos. Então, o meu pai, ele cuidou muito dessa questão dos hospitais psiquiátricos quando ele foi diretor do Portugal Ramalho. Então, ele tirou as celas dos hospitais, do Portugal Ramalho, dos pavilhões, né? Ele tirou. Ele fazia festas para os pacientes, ele queria dar aos pacientes uma vida mais digna. Porque essas pessoas, elas estão assim, porque não é porque elas querem estar assim, né? A pessoa também é adoecida. Ela não só adoece, ela é adoecida pela sociedade também. E a gente está falando aqui de algo em que pessoas normais eram internadas e passavam anos e anos e eram esquecidas pelo Estado, pela família, pela sociedade. No livro e no documentário homônimo, a jornalista autora do livro, ela se pergunta, mas porque ela disse que quando estava fazendo esse processo de pesquisa, né, para juntar todos os dados, todos os fatos que ela via, ela disse que se perguntou, mas de quem é a culpa disso? Isso é muito grave. Foram 60 mil mortos, eram muitos, muitos internos que morriam, que viviam nus, que tomavam água de esgoto, que comiam fezes, que comiam... Tem aqui o relato de uma interna, que ela estava grávida, que ela disse que quando ela engravidou, ela teve a ideia de pegar as fezes, quando ela evacuava, ela teve a ideia de pegar as fezes e colocar no corpo, porque ela sabia que desse jeito ninguém ia tocar nela enquanto ela estava grávida. Porque elas tinham receio, ali podia se fazer abortos, né? Fazer aborto, fazer maldades, de forma que elas perdessem a criança. Então, ela pegava as fezes, colocava no corpo dela, porque ela disse que sabia que assim ninguém tocava nela. E essa técnica ela ensinou para outras internas. E outras internas usaram essa técnica também. Você vê, para vocês verem o que é a falta de humanidade, de condições básicas, né? Está à mercê da violência de todas as formas. Bom, então a autora, ela se pergunta, mas de quem é a culpa? Quem é o responsável? A quem é que nós vamos responsabilizar por todos esses anos de torturas, de holocausto, né? A quem nós vamos responsabilizar? Então, ela chegou à conclusão de que não podia responsabilizar uma pessoa. Os governantes, o Estado e a sociedade eram coniventes. Todos que estavam fora eram coniventes. A sociedade também era conivente. Sabiam do que acontecia ali. Sabiam, porque quando chegavam os trens, os tidos como doidos, né? Tidos como doidos, chegavam ali de trens, a maioria. Então, havia um trem que chegava em Barbacena, né? E o pessoal já dizia, é trem de doido. Foi batizado esses trens como trem de doido. Né? Alguns chegavam também em viaturas policiais, né? Eram pessoas que nem a justiça queria, aí botavam, a justiça não queria, botavam nessa instituição, né? Nesse campo de concentração, que digo. Então, a sociedade sabia de tudo isso. Então, essa é uma história que tem que ser muito conhecida. Então, é por isso que eu peço a vocês, assistam sim o filme. Embora o filme não relate os horrores, as atrocidades que foram cometidas pelos internos do Colônia, mas é bom que vocês vejam a coisa de vários ângulos, né? Assistam o filme,
O filme se chama Ninguém Sai Vivo Daqui, é o nome do filme. E assistam também o documentário. Existe um documentário que é homônimo ao livro, chamado Holocausto Brasileiro. Também é muito interessante. E leiam o livro, né? Leiam o livro. Por último, eu vou mostrar a vocês algumas fotos, né? Aqui. Tem umas fotos assim que eu acho que merecem ser mostradas. Ó, aqui o interno. Aqui está o interno bebendo água do esgoto. Tá vendo? Dá para ver, ó. Bebendo água do esgoto. Aqui a estação Bias Fortes, ó, chamada a estação Bias Fortes, que era por onde chegavam os famosos trem de doidos, né? Temos aqui também algumas fotos, sim, foram tiradas pelo fotógrafo, o primeiro fotógrafo a denunciar, né? Vamos dizer assim, denunciar não. O primeiro fotógrafo a colocar no jornal esses fatos, né? O que se passava ali dentro, que ele tirou fotos do que se passava ali dentro, foi justamente o Luiz Alfredo, que era da revista O Cruzeiro. Então, essas fotos são dele. Foi o primeiro que levou ao conhecimento público, né? Essa situação. Então, ó, os pacientes eram magérrimos, tá vendo? Eram magérrimos, viviam no chão, ó, nus, né? Ó, aqui ela mostra, aqui tem foto até, ele tirava foto dos urubus, ó, os urubus que se aproximavam do local. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso mostrar para vocês. Essa aqui está numa cela, ó, tá vendo? Como se ela estivesse pedindo socorro, sei lá. Ó, uma senhora nua, tá vendo aqui, ó? Tomavam água e lavavam o rosto com banheira com fezes. Tinha uma banheira que era com fezes, que eles lavavam o rosto aí, né? Elas dormiam muitos, depois que houve a superpopulação, que elas dormiam nos pátios, então muitas tinham insolação. No documentário mostra a foto de uma senhora que o rosto dela está todo cheio de feridas, deformado, e o olhar dela pede socorro, desesperadamente, só com o olhar. Por quê? Porque eles ficavam expostos ao sol ali, ao sol, ao frio, tanto que era no inverno que mais morriam os internos, né? Aqui, ó, tinham crianças, gente, tinham crianças ali dentro. Olha só, olha, tinha um menino lá, esse menino, acho que é esse aqui, ó. Tinha um menino lá que ele era chamado de galã. Galã, era um menino bonito, né? Mas tinha muita, acho que a maioria das pessoas eram negras, né? Enfim, uma tragédia sem tamanho. Então eu peço a vocês que assistam o filme, como eu disse, que se chama Ninguém Sai Vivo Daqui, assistam o documentário Holocausto Brasileiro e leiam o livro. Muito obrigada.